Olá, começa agora mais um Alego Mulher. Na década de 80, eram poucas as políticas públicas em favor da mulher, mas em Goiás surgia em 1985 a primeira delegacia especializada no atendimento à mulher. Mas quem seria a mulher tão competente para assumir uma função como essas? Bom, o nome Nadir Batista Cordeiro foi unânime pelo movimento feminista da época. E é ela a nossa entrevistada de hoje. Muito obrigada e muita honra entrevistar a senhora. Prazer é todo meu. Bom, a senhora aposentou tem pouco tempo, né? Tem só 3 anos. Trabalhou até os 70 anos como delegada, né? O que tem feito da vida, primeiramente? O que eu tenho cuidado um pouco da minha saúde, fazendo academia, o que a gente não tinha tempo para fazer na época que trabalhava, porque eu, para dar exemplo para as pessoas, eu teria que chegar cedo e não podia disponibilizar meu tempo de serviço, de servidora pública para cuidar de mim. Então, depois que eu me aposentei, então eu tenho dedicado 3 vezes por semana a cuidar de mim, como médico, do corpo também, da mente, para fazer uma academia. Bom, e a senhora mora numa casa super gostosa, né? Eu vejo que tem plantas. O que a senhora faz no dia a dia aqui? Porque eu não tenho empregado, eu mesmo cuido da casa, uma faxineira uma vez por semana e cuido das minhas plantas. A gente tem um tempo esse ventinho gostoso aqui. E além da academia, eu cuido daqui e gosto de cozinhar para minha família. Pelo menos uma vez por semana a gente se reúne, porque eu já te falei que a minha família foi a minha base, né? Então tudo para mim vive em prol dela. Então a gente se reúne para a gente ficar naquela mesinha ali, olhar um no olho do outro, a gente conversar e colocar as diferenças, e o olho no olho é a coisa melhor que tem na vida da gente, com a família, porque eu aprendi muito quando eu passei por todas essas delegacias, o quanto a nossa família, essa união, faz bem para todos nós. Bom, e como ela falou, né, a família é grande. Ela é mãe de 3 filhos, avó de 8 netos, né? Divorciada, natural de Arraias, Tocantins, formada em Direito pela UFG de Goiás. Bom, e retomando a história, né, a senhora teve o nome escolhido pelo movimento feminista, né, para ser a primeira delegacia da mulher. O que a senhora acha que pesou nessa escolha? Eu era delegada de junta no 8º Distrito Policial. À época, o Cevan era naquela baixada que é subida perto da 115. E tinha as mulheres que realmente, Goiás às vezes não lembra muito da história, mas as mulheres que construíram realmente a história do feminismo aqui em Goiás, que é a Linda Monteiro, a Consuelo Nasce em memória, né? E Marília Vec, Lúcia Rincon, tantas outras mulheres maravilhosas que passaram por ali e que viram o meu trabalho relacionado com o atendimento às mulheres. Eu fiz a diferença no atendimento no 8º DP como delegada de junta. Tanto que à época eles colocaram na placa lá de delegada de junta, colocaram Cevan. Mas a gente teve um atendimento, assim, o coração da mulher bem diferente, né, de mãe. Então atendia as mulheres de uma certa forma bem diferenciada, e a Consuelo começou a encaminhar as mulheres que eram vítimas lá para que eu atendesse. E sabia que o atendimento, não sei porquê, mas era um atendimento diferenciado. Saudosa Consuelo Nasce. Saudosa Consuelo Nasce. E em prol disso aí, acho que fez com que o movimento feminista, a Maria da Guimar, que à época era vereadora, apresentasse um projeto, inclusive a 2ª delegacia do país, e com um decreto bem estruturado, elaborado por uma assessoria jurídica, que a primeira foi em São Paulo, mas não tinha aquela equipe, né? Não, e não tinha, o projeto não foi através de portaria, o nosso aqui através de um decreto elaborado por uma assessoria jurídica. Na época, o governador Henrique Santilo. Henrique Santilo. Quando foi para inaugurar a nova sede, que nós já tinha outro governo. E lá a senhora ficou durante quanto tempo? Fiquei durante 10 anos e saí também por força política, né? Porque eu não estivesse fazendo o trabalho adequado. Mas, infelizmente, foi da maneira assim, mais cruel que a gente pode dizer, porque eu considerava a delegacia da mulher como a gente considera filho. Era uma filha minha. E quando eu chego à tarde, um dia, já depois das 18, eu recebi um telefonema dizendo que eu já não estaria lá, que era para eu providenciar, limpar minhas gavetas, que outra delegada já iria assumir. Então foi um susto, mas a gente entra no Estado não para trabalhar num determinado local, mas para onde a gente for designado para ir, mas que realmente me chocou, me deixou triste.
me deixou, eu estava deixando uma filha para trás. Delegada, e durante esses 10 anos à frente da Delegacia da Mulher, né, a primeira delegacia, eu tenho informação aqui que a senhora não faltava, chegava cedo, era a última a ir embora e era apaixonada pelo que fazia e ainda tinha esse sentimento, né, igual a senhora falou, que era como se fosse uma filha, a delegacia, em desengavetar processos, né, essa preocupação com as famílias, né, por quê? Sempre a senhora teve esse olhar mais carinhoso com os mais pobres, né, com os menos favorecidos, né, juridicamente, principalmente, né? Porque a gente como mulher, pelo lado de você ser mãe, eu acho que o coração da gente já é mais mole. Quando eu prestei o concurso, eu prestei com compromisso de ser uma servidora pública e de atender as pessoas e não ser um funcionário público. Então, como eu, por exemplo, como eu citei anteriormente, para exigir que as pessoas que trabalhavam comigo, chegassem no horário, se eu intimei uma pessoa para as 8, eu teria que estar na delegacia antes das 8. E quem procura uma delegacia, ninguém procura pelo prazer, ninguém, nem hospital, nem delegacia. Quem vai lá, ainda mais que lida com o problema da mulher, e aí naquela época a gente não tinha nem, era a primeira delegacia como referência, ela vai muito fragilizada, ela vai necessitando de pelo menos ser ouvida. E o que nas delegacias convencionais, as tradicionais, elas nem ouvidas sequer. De todo jeito você deve ter feito alguma coisa. Então não tinha esse atendimento e a maioria dos inquéritos, infelizmente, com todo o respeito que meus colegas à época mereciam, mas muitos inquéritos eram engavetados porque não davam atenção àquilo que a mulher estava relatando. Então sempre o homem, porque o machismo é cultural, ainda mais na nossa região, melhorou muito, mas infelizmente naquela época foi muito difícil a gente mudar essa consciência cultural do homem goiano. Eu vou falar do goiano porque a gente lida com ele, mas a mulher estava muito fragilizada e elas começaram a adquirir confiança com esse trabalho que eu desenvolvia no 8º DP como delegada adjunta e na delegacia da mulher não foi diferente. Então a gente tinha aquela atenção, eu não tinha pressa de atender, eu tinha o tempo suficiente para que ela relatasse a toda aquela violência que ela sofreu, tudo que ela vinha passando durante anos, que muitas vezes ela não tinha quem a ouvisse. Então ela tinha naquele momento ali uma pessoa, uma mulher que a ouvisse, que a atendesse, que procurasse atender da melhor forma possível e ela saber que tinha pelo menos um aconchego, uma voz amiga, quem olhasse no olho dela e pudesse falar, não, aqui nós vamos tomar as providências e seu caso será encaminhado ao judiciário, que é quem dá a palavra final. Delegada, e assim, como a senhora mesmo falou, várias medidas foram tomadas, né? Era um ambiente machista, né? A senhora, a primeira delegada da mulher, né? Até então, um ambiente tomado por homens, né? Começou em 73 como escriturária, né? Não tinha nem a função escrivã, passou no concurso, né, para comissária e foi alavancando. Mas a hora que a senhora assumiu como delegada, como que foi ficar entre tantos homens, né, num ambiente totalmente masculino? Porque as outras funções, como escriturária, eu trabalhava na parte administrativa. Como escrivã também, eu trabalhei no gabinete com assessores, eu era datilógrafa. Naquela época não tinha computador, então a gente fazia o serviço de datilografia. E como comissária, eu já tirava plantão, que era um intermediário entre o escrivão e o delegado de polícia. A função mais era para tirar plantão. E como delegada, eu já tinha essa vivência, né, desse tempo que eu passava já lidando com as pessoas, e foi um avanço, e para mim foi a realização de um sonho, porque a Polícia Civil para mim é tudo na minha vida. Então quando eu entrei vestindo a camisa da Polícia Civil de corpo e alma, e eu amo, até hoje amei minha profissão e amo até hoje. Então foi com o compromisso de realmente atender todas as pessoas. E principalmente aquelas que não tinham voz ativa, que não tinham, às vezes pelo poder aquisitivo, não eram tão bem atendidas pela roupa que vestia, pelos trajes, por tudo. E eu nunca tive distinção, atendia sempre de porta aberta, nunca tive, porque é um lugar público, e eu toda a vida dei atenção para as pessoas mais humildes, todas as pessoas, não atendia distinção, não tinha distinção entre o rico e o pobre. Todos ali estavam necessitando de uma palavra amiga, de registrar uma ocorrência e de ter um atendimento adequado e com dignidade. Como deve ser, né, Como delegado? deve ser em todos os locais que as pessoas, ou em todo servidor público, tem que ter esse perfil e esse respeito pelo ser humano. Bom, e a senhora andava armada? Andava armada, andava com algema,
Porque eu era uma profissional da polícia, então já participei de blitz demais, prendi muitos marginais, prendi muitos homicidas, que na época não tinha delegacia de homicídios, e a delegacia da mulher alavancou tudo isso, porque o decreto abrangia os crimes também, os crimes sexuais, contra os costumes e o crime contra a vida. E numa época que não tinha a Lei Maria da Penha, não né? Tinha, era a Lei 9.099. Pois é, então não podia prender o flagrante? Não, mas eu tinha tanta, assim, Deus me ajudou tanto, que a gente tinha uma sintonia, eu criei uma ficha, que a gente dava um encaminhamento para a parte social, então para a parte do Ministério Público. Se fosse pedido de pensão alimentícia ou qualquer coisa assim, imediata, os juízes, os promotores, muitas vezes despachavam na própria intimação que a pessoa recebia. Então, assim, eu posso dizer que eu fui privilegiado com relação a esse entrosamento que existia comigo, Polícia Militar, Ministério Público e os juízes. Então, muita facilidade que muita gente não sabia nem quem recorrer, registrou uma ocorrência de abandono material porque estava faltando uma comida em casa. Então você tratava de todos esses lances, além de tudo quanto a vida, os crimes contra os costumes, inclusive até requerimento de pensão alimentícia, que a gente dava esse encaminhamento para o Ministério Público e é para quem fosse, não tinha tantos caminhos, mas a gente tinha o Ministério Público, tinha os juízes, que a gente sempre encaminhava e tinha uma resposta rápida e imediata. Além de curtir os netos, Nadir Cordeiro gosta de cuidar do jardim, em especial das flores e orquídeas. O pé de limão China também é outro xodó. Agora o mimo vai todinho para a tartaruga Valéria, único bichinho de estimação. Nadir é bastante religiosa, tem imagens de vários santos espalhados pela casa onde mora sozinha. Eu não tenho um pingo de medo. A senhora não tem medo, não? Nada. Mora sozinha. E Deus. Tem medo de nada. Eu sei que Deus está comigo 24 horas. Tá certo. Lógico, tem proteção na casa também, né? A gente faz da nossa parte, então você não pode deixar também. Eu sei que a senhora já recebeu, quando estava na ativa, uma coroa de flores, né? Já. Ixi, ameaça recebi demais. Jurada de morte, Jurada de morte, nossa. Mas não fui. Estou aqui. Tá aqui, firme e forte. Estou aqui forte, graças a Deus. E nem dessa vez, eu falei, não, quando eu estava na DEPAI, fizeram despacho lá, eu falei, isso aqui também pode, não se preocupar que eu não tenho medo. Bem debaixo do símbolo, né, da Polícia Civil, falei, pode mandar, Deus é maior. O mal não prevalece sobre o bem, né? Delegada, qual o caso que mais marcou a senhora, que a senhora, assim, fica orgulhosa e às vezes até triste em lembrar, e um outro caso que a senhora fica feliz em lembrar? O caso da Jerusa, foi um dos casos que mais me preocupou. Depois de 21 dias ela estava desaparecida. Aí a família procurou, nós conseguimos uma Brasília emprestada de um funcionário da Alzego, conseguimos abastecer para ir em Crominha buscar o homicida. Aí conseguimos localizar, depois de 21 dias nós encontramos o corpo da criança de 2 meses, nós não encontramos. Mas ela, do mesmo jeito que o avô, o tio dela que atirou nas costas, a roupa que ela estava, nós encontramos. Eu paguei comida para os bombeiros, depois de 21 dias nós conseguimos identificar, individualizar a autoria e prender o mandante, não ficou, porque ele era protegido político, mas mesmo assim ele ficou mandado, ele recebia ameaça de polícia de Brasil. Se a senhora não desalgemar ele aqui, se o senhor chegar, quem vai ficar algemado é o senhor. Aqui eu não preciso preocupar. O outro foi... Esse foi o caso mais triste, porque a Jerusa infelizmente morreu, né? Morreu e o filho dela de 2 meses morreu também. Agora, e outros a gente trabalha assim com... Todos assim, não deixa de emocionar. De envolver, né? De envolver. Na DEPAI foi um caso do menino que foi que era negro, pobre e da periferia. Foi acusado de um roubo que não foi ele que praticou e por uma empresária. Não citou o nome também, agora nem me lembrar, não me lembro. E de pouco tempo depois, e eu lá sempre tinha caixa de bombom, de balinha e tudo. Aí ele foi, ele não me convenceu que teria praticado aquele ato infracional, né? Aí eu chamei, ele falou assim, mas não fui eu. Aí eu falei, a gente trabalhava em uma equipe multidisciplinar, né? A psicóloga, delegada e a coordenadora lá da assistente social.
E eu falei assim, não foi ele. Aí quando foi atender, eu chamei essa empresária, falei, a senhora vai falar e vai dizer, eu não vou fazer ficha, eu não vou deixar ele prejudicado. E falei para ele, o senhor me dá um abraço aqui. E ele falou assim, não, ele chorou, falou assim, eu nunca fui tratado dessa forma. Me deu uma caixa de bombom para ele. E ele falou assim, nossa, como eu nunca tinha tido assim para ganhar. Eu falei, deu uma caixa de bombom, você vai para casa e desculpa pelo erro dessa pessoa. E ela chamei, ela fez de pedir desculpa para ele. Porque eu acho que emocionou, porque pelo fato de ser pobre e negro e morar em periferia, e ela empresária, achou que podia imputar a ele esse ato. E não foi ele e tantos outros de injustiça que a gente procurou corrigir, sem dar, mostrar de público, sem nada. Estou falando isso aqui porque uma das coisas que marcou, e adolescente, e lá eu tratava... E o adolescente negro e pobre... Pobre, negro e pobre, então a gente tem que dar essa diferença. Bom, vamos conhecer um pouquinho lá. Eu sei que lá em cima tem um quartinho especial, cheio de medalhas, certificados, que a senhora adquiriu ao longo da vida e que a senhora fez um quartinho lá especial com todos esses títulos. Posso conhecer? Pode, vamos lá. Aquilo ali é um pedaço da minha vida. Eu sei que é importante para a senhora. Um pedaço, quase tudo da minha vida foi por onde eu passei. Eu tive um trabalho, graças a Deus, reconhecido, não só pelos governantes, mas pela população, por aquelas pessoas até mais humildes e pelos próprios colegas que fizeram, muitas vezes escritas, às vezes à mão, para me prestar alguma homenagem. Delegado, posso lá conhecer essa coleção? Vamos lá. Então, vamos lá. É lá em cima? Lá em cima. Você quer conhecer também? Daqui a pouquinho. Depois do intervalo, viu? A vida pode ser muito mais difícil sem acessibilidade. Ministério Público do Estado de Goiás. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Se a gente for fazer isso... Só um minutinho. Respeito. Se está em você, está no trânsito. TV Alego volta entrevistando a delegada Nadir Cordeiro, que agora vai mostrar aqui pra gente a coleção dela, gente, de certificados, medalhas, honrarias. É um quartinho especial que a senhora fez justamente porque te traz boas recordações, né? Bom, quando eu entro aqui, às vezes numa tarde, pegar um tempinho fresco também, a gente recorda quantos anos tem essa história aqui. São 43 anos de trabalho. Mais de 43. 43, então... Eu não sei nem por onde começar. O que a senhora acha mais importante? Isso aqui tudo tem dos meus colegas da delegacia onde eu passei, que eles fizeram questão. Tem homenagem aqui escrita, inclusive com a parceria da delegacia, com a gente tinha com a coordenação, a coordenadora. Então, são da associação Os moradores, Jardim Marilisa. De Marilisa, a Aparecida, que era esposa do presidente lá da associação. Um trabalho que nós tivemos, então, tudo da Polícia Militar, da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, que eu faço parte, do próprio Mulher Hercúlea, da Assembleia Legislativa. A Assembleia está aqui também, lógico, né? A Assembleia tinha que fazer uma homenagem para a doutora Nadir. Da Assembleia. Da Assembleia. Isso aí foi uma das mais altas honrarias, ó. A Berenice Artiaga é a maior comenda para as mulheres. Exato. Então, tem tantas outras
Essa daqui é qual, delegada? Essa aqui, da Polícia Militar, né? Da Polícia Militar, foi dos 150 anos da Polícia Militar. Mas então é um histórico que a gente tem, pela parceria, pelo trabalho que a gente fazia sempre em conjunto, em parceria, não houve discriminação, ainda a gente sempre... Delegada, e assim, é muita coisa, a gente vê assim até coisa de criança, né? Aqui é da minha neta e do meu genro neto, que ela tá noiva. Aqui, viva a vida. Então essa viva a vida é quando a gente sempre tá junto. Vem cá, me mostra aqui. Certificados, tudo, né? E aqui eu tô vendo também que tem alguns santos, né? A senhora é religiosa. Sou. Você vê meu quarto, né? Uma santaiada. Tem santo para todo, porque a gente... Santo Expedito, essa aqui é qual santa? É Nossa Senhora. É a Nossa Senhora mesmo, É. né? Fora, gente, Aparecida. lá embaixo, que tem um monte ainda, que nós passamos meio batido, mas tem muitos. Bom, o que essas homenagens são? Lógico, são objetos, né? Vão ficar, mas o coração da Nadir, o que representa isso nesse tempo que a senhora dedicou à vida, né? À vida profissional? Acho que representa tudo. Acho que é um símbolo que está ficando. Inclusive a minha neta brinca, a outra neta, que o legado que ela, além da experiência que está tendo, que ela quer ser policial civil, é a única que teve essa vontade, né? E quer que eu deixe isso aqui para ela, né? Para ela como lembrança, porque é um estímulo para ela, por quem quer. Porque a gente tem que ter compromisso e nada disso aqui veio de graça. Foram muitos anos de trabalho, de renúncia, de sacrifício e de paixão também. Porque se eu não tivesse paixão por essa Polícia Civil, que eu vestisse a camisa mesmo da Polícia Civil, para deixar pai doente, deixar casa, deixar família, você deixar tudo, porque meu compromisso. Eu tive chefe mais jovem do que eu, mais recentemente, que acho que para testar se a idosa tinha coragem ou não, de me colocar para fazer as operações para estar lá de madrugada, acreditando que pela minha idade eu não iria. E era a primeira a chegar, antes dele chegar na delegacia regional. Então acho que isso tudo me valeu como prova, como experiência, arrombava a porta, derrubava, porque eu estava cumprindo mandado do céu, então era ordem, e ordem aprendi. Que a vida inteira que eu tive nesse período na polícia, e até hoje eu primo pela pontualidade, e ordem a gente tem que cumprir, desde que não seja ordem errada, mas se o seu chefe determinou, você tem que cumprir. E sempre eu fui e trabalhei, e nunca tive problema com as pessoas, não vou falar subordinadas, mas as pessoas que trabalharam sob o meu comando, de ter desobediência com relação a isso, que toda a vida teve muita disciplina, e eu sempre trabalhei pela disciplina, pela hierarquia, e acho que isso me levou a com que eu tivesse e essa parceria. Nada é pai, foi um trabalho assim, muito... Foi logo depois que a senhora foi para DEPAI, né? Foi que eu saí da Delegacia da Mulher, passei por outras delegacias, e na DEPAI foi uma vivência assim, muito grande da gente valorizar, porque às vezes vê que o adolescente precisa. Trabalhei com 2 juízes lá, mas a gente tem que procurar, se todos aqueles que passaram por lá, se recuperasse, se ressocializasse, acho que já estava de bom tamanho, já valeu a pena. Porque o trabalho da gente, juntamente com a Secretaria da Cidadania, através da coordenadora que é a Eunice, tanto é que tem um quadro aqui escrito à mão por ela, pelo trabalho que a gente fez em parceria. Então foi muito bom, foi assim, onde a gente passou, onde eu passei, as portas ficaram abertas. Que bom, isso aí foi a senhora. Foi a disciplina, porque a gente é espelho, né? Tem meus colegas aqui de polícia, escrivães, agentes, que fizeram questão de cada um deixar um quadro na Associação de Moradores de lá do Jardim Marilisa, que eu deixei um pedaço de mim também, que foi a construção, a reforma da delegacia, a construção que nós quase ficamos debaixo de uma árvore, mas a Associação dos Moradores. Então, são coisas assim que acontecem na vida da gente que a gente não esquece nunca, nunca, nunca. E é onde eu deixo, eu não sei se já está encerrando ou não, mas assim, um pensamento da Cora Coralina. E não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas só vale a pena se a gente, o trabalho que a gente fizer, a gente conseguir tocar o coração das pessoas. E é dessa forma que eu trabalhei e dessa forma que eu peço que os colegas que são jovens aí, que estão entrando agora, que realmente vista a camisa da Polícia Civil, honrem esse brasão nosso
E essa instituição que é tão valiosa, que a sociedade espera tanto da gente, porque nós não estamos a passeio na polícia, a gente está para cumprir ordem, determinação e o compromisso que nós fizemos no julgamento que nós fizemos, a prestar um bom serviço à comunidade, independente de quem quer que seja. E por todos os locais que eu passei, eu tive essa resposta e que me deixa muito orgulhosa, muito honrada. E é um coração feliz, feliz. Tranquilo. E esse legado que eu passo para minhas netas, para minha família, porque você viver com lealdade, dignidade e amor ao que você faz. Obrigada, delegado. Um prazer entrevistar a senhora. Viu? Valeu mesmo. Uma honra, viu?